de setembro, iniciaremos aí, então, matéria recuperação judicial e falência. E vamos lá, então, meus queridos. Ótima noite a todos, aqueles que eu não cumprimentei ainda, não estendi os meus cumprimentos, e vamos aí falar no tocante ao processo falimentar, suas etapas, espero chegar até os efeitos da falência. Mas se não chegar até lá, não há problema algum, que graças a Deus, por incrível que pareça, nós estamos adiantados aí com a matéria, porque eu estou abordando a matéria de uma forma diferente do plano para ficar mais fácil o entendimento. Eu acho que também vamos otimizar tempo, né, e facilitar aí o entendimento, é o que eu espero, né, tentar facilitar pelo menos o que nós venhamos entender aí de uma forma mais tranquila a matéria. Estou aqui tentando compartilhar aqui com vocês o slide da aula, aquele que eu enviei. Vamos ver se vai dar certo agora. Opa, não está indo. Opa, tem alguma coisa errada aqui que não foi. Um probleminha aqui, vamos lá. Nossa. Uma hora vai dar certo aqui, vamos lá. Vamos fechar de novo. Agora foi. Agora deu certo. Tá certo aí para vocês? Aparecendo certinho? Citação, o devedor pode, tudo tranquilo? Sim, tranquilo. Sim, senhor. Beleza, meus queridos. Então, vamos lá. Pessoal, nós vimos aí na outra aula e comentamos bastante isso, cada momento processual dentro realmente de um processo de falência. Mas eu quero aqui dar continuidade com viés diferente, claro, que é o que eu quero para hoje. E terminamos a aula anterior falando aí dos efeitos não, né? Decretação de falência, que recurso cabe. Se houver denegação, qual recurso cabe? E nós falamos que se a falência for decretada, cabe, claro, recurso. Se a falência for decretada, só lembrando, tá, artigo 100 da lei, se for decretado, o processo vai começar, vai iniciar. Se ele vai iniciar, cabe recurso de agravos de instrumento, que o efeito da decretação de falência é um efeito de decisão interlocutória. Eu disse para vocês também que se for denegado, ou seja, foi improcedente a ação, cabe recurso de apelação. Por quê? A sentença, nós vimos no artigo 203, parágrafo 1º, que o que é a sentença? Definimos aqui, eu vou repetir que é importante isso, que a sentença, ao ser prolatada, ao ser proferida pelo juízo aquó, quando nós ouvimos essa terminologia juízo aquó, é o juízo de primeiro grau, é aquele juízo que toma conhecimento, né, da lide, do conflito, quando nós nos reunimos para bater na porta lá do Poder Judiciário e dizer, juiz, Estado, representado pelo juiz, Estado, juiz, venha dizer o direito ao caso concreto, venha responder ao que nós estamos peticionando. Então, nós fomos contratados pelos credores para bater na porta do Estado juiz e pedir que seja decretada a falência de alguém que esteja em insolvência jurídica. Aí o juiz vem e responde lá no final, na sentença, ele vai dizer assim, concedo o que você está pedindo, ou o que vocês estão pedindo, advogados, decreto a falência. Se ele fizer isso, o credor alcançou parcialmente o que queria, porque teve a falência decretada e respondeu o que nós pedimos. Decreta a falência? Ele disse, decreto. Está certo, está procedente realmente o que vocês estão pedindo. Falência decretada. Cabe recurso? Cabe. Por parte de quem? Por parte de quem se sentiu inconformado. Mas eu disse também que se houver a denegação, cabe recurso de denegação, ou seja,
Foi improcedente a ação? Foi. Nós pedimos para o juiz, nós somos advogados do autor da ação, dos credores, aquele que realmente cumpre os requisitos legais para ir a juiz e pedir que o juiz decrete a falência daquela sociedade empresária ou empresário que esteja em insolvência jurídica, nos termos previstos lá no artigo 94, seja no inciso 1, que é títulos executivos, que excedem 40 salários mínimos, seja no inciso 2 do artigo 94, que é execução frustrada, ou inciso 3, que as suas atitudes, ao administrar a empresa, a atitude do empresário ou da sociedade empresária através dos seus administradores ou do seu administrador, está colocando em risco a atividade que está exercendo. Então, nós demonstramos que isso ocorreu para que o juiz venha decretar falência. Se ele decretou, foi positivo o que nós queremos, cabe recurso de agravo de instrumento por parte de quem estiver inconformado, ou seja, a sociedade empresária ou o empresário devedor. O réu da ação falimentar, ele vai ingressar lá com agravo de instrumento. Fala, poxa, está inconformado, não deve, não tem motivos para decretar falência, nem pode que ele alegar no recurso, mas cabe recurso de agravo de instrumento, prazo é 15 dias. Isso para vocês também, que reiterando aí, se ele não concedeu o que nós pedimos, quem vai ficar inconformado? Nós, autores da ação. Então, cabe a nós, autores da ação, entrar com recurso de apelação. Por quê? Quando o juiz, ao final, lá, disse, não concedo o que vocês estão pedindo, improcedente a ação, não há motivo de falir a sociedade empresária ou o empresário, não há motivos para que o réu da ação venha falir. Cabe recurso de apelação. Nós, inconformados, poderemos interpor um recurso de apelação e o prazo também é 15 dias. Eu quis reprisar isso porque na aula anterior eu percebi que alguns tiveram dúvidas, depois alguns comentaram no privado comigo que realmente não conseguiram entender quem pode interpor recurso de apelação e quem pode interpor o recurso de agravo de instrumento. Por isso que eu estou refazendo esta fala e tentando explanar de uma maneira mais plausível, mais fácil, tentando facilitar o entendimento. Mas se pagar dúvidas ainda, estou aqui à disposição para saná-las, que será sempre um privilégio. Voltando um pouquinho então, peraí, mas tem um momento que antecede a decretação da falência. Tem. Então nós vamos voltar aqui para entender de uma forma diferente todo esse processo. E vamos iniciar aqui. Quer ver? Um pouquinho para frente para retornar. Nós paramos aqui e vamos iniciar aqui. Legal. Quando o juiz decretou a falência, que eu estava explicando, ele decretou a falência. Tá? Completa os pressupostos da falência. Então, vamos lá. Para iniciar o processo falimentar, tem que ser procedente o pedido que fizemos lá na inicial. Somos advogados do credor, hein? Só para todos os exemplos que eu der, eu vou dar como nós, advogados do credor. Então, vamos lá. Se cai uma questão para vocês lá na avaliação, quais são os pressupostos da falência? Ou quais são os pressupostos para o devedor falir? Quais são os pressupostos que levam ao início de um processo falimentar? A resposta vai ser a mesma. Para que isso ocorra, eu tenho que ter três elementos. Três indivíduos, três elementos. Primeiro, qualidade de empresário do devedor ou sociedade empresária, tá? Ele tem que ter qualidade ou de empresário ou sociedade empresária do devedor. Tem que ter personalidade jurídica, não pode ser empresário de fato e nem sociedade despersonificada. Então, vamos lá. Professor, eu preciso entender o que o que são os pressupostos da falência. Então, eu vou explicar melhor. Para que o processo falimentar tenha início, os pressupostos da falência ele tem com um chapeuzinho que ser completado. Então, eu tenho que, para realmente iniciar o processo falimentar, qualidade de empresário e sociedade empresária do devedor. Então, só empresário e sociedade empresária pode falir. Ele ou eles, ou a sociedade empresária ou o empresário
tem que estar insolvente juridicamente. Então, eu tenho que demonstrar em juízo a insolvência jurídica. O que é a insolvência jurídica? A insolvência jurídica, eu vou explicar cada item, tá? Passo a passo. Eu só estou dando uma panorâmica para ir falar de cada um e onde está na lei cada elemento deste. Então, ó, qualidade empresário, sociedade empresária do devedor. Isso eu tenho que mostrar em juízo o processo falimentar, a fase, melhor dizendo, falimentar comece, tem que completar os pressupostos da falência. Então, primeiro, volto a dizer, qualidade de empresário, sociedade empresária do devedor. Segundo, este empresário ou sociedade empresária pelo qual estamos montando um processo, uma petição inicial para pleitear em juízo a falência deste ou desta, eles têm que estar insolvente juridicamente. Eu tenho que demonstrar, eu, autor da ação, eu e você, doutores, autores da ação, que ele que eu falo, o empresário, ou a sociedade empresária, está insolvente juridicamente. Eu comprovo com artigo 94.1, ou artigo 94.2, ou artigo 94.3. Professor, eu já não lembro mais o que é isso. Eu tenho certeza que estão enjoados já de ouvir. Mas, 94 não tem que demonstrar e comprovar que há títulos executivos devidamente protestados acima de 40 salários mínimos. Ou, se a insolvência jurídica que eu estou comprovando indo a juízo para pedir a falência do devedor é o 94.2, eu tenho que juntar certidão comprovando que a execução foi frustrada. Ou seja, o devedor, a sociedade empresária devedoras, foi executado em juízo numa dívida que eles têm lá comigo, né? Eu sou o credor, sou o exequente lá, né? Que o processo de execução é o autor da execução, né? O requerente é exequente e o devedor executado. Então, eu lá em juízo não consegui receber, tentei buscar bens, tudo quanto a gente não consegui, e ficou lá arquivado provisoriamente aquela execução. Então, eu peço a certidão de execução frustrada e comprovo a insolvência do réu da ação falimentar. Então, nós somos advogados do autor, só para lembrar. E comprovamos, então, excelência, estou comprovando aqui com a ficha cadastral da junta comercial, o CNPJ aqui, tá? A ficha de CNPJ, o número lá, que aparece o número, o cadastro certinho, estou comprovando que tem personalidade jurídica esta empresa, né? Ou este empresário, ou essa sociedade empresária. Então, estou demonstrando que tem qualidade de empresário essa empresa, ou esse empresário, ou esta sociedade empresária que venha a falir. Aí eu junto a certidão e falo, estou demonstrando também, excelência, que esta sociedade empresária está insolvente juridicamente. Há uma insolvência jurídica porque houve a execução contra ela, ela não pagou. E esta execução da demonstração da insolvência jurídica for o 94, inciso 1, só que no B, tá? Deu interferência. Deu uma interferência. Você pode repetir, sei lá, 5 minutos, 3 minutos aí? Não, vamos lá. Não, na verdade, legal. Quem que falou é que eu não vi quem falou também aí. Quem comentou comigo isso? É a Cíntia. Doutora Cíntia, tudo bem? Olha só, então legal, eu vou voltar aqui, não preciso repetir tudo isso, que eu vou sintetizar de uma forma que vai ficar bem legal. Então, os pressupostos da falência para que um processo falimentar tenha início, vocês vão ver que é diferente dos outros processos. Para que ele tenha início, tem que completar os pressupostos da falência. Então, eu estava dizendo assim, nós aqui, sempre vou dar o exemplo como nós, sendo advogados do autor da ação. Por enquanto, somos autores, advogados lá do requerente, do autor da ação. Então, daqueles que estão previstos lá no artigo 97, inciso 2, 3 ou 4. Beleza. Então, nós somos advogados lá do autor da ação, dos credores, em linhas gerais. Mas vamos falar aqui do autor da ação. Mas nós queremos ingressar com a ação falimentar e pleitear a falência. Então, primeira coisa que eu tenho que provar em juízo, eu tenho que demonstrar que realmente, para que eu atinja
os pressupostos para que a sociedade empresária ou empresário venha falir, tá? Que são esses 3 pressupostos, eu tenho que seguir algumas etapas, cumprir alguns requisitos, são eles. Qualidade, tem que demonstrar para o juiz que o devedor é empresário ou sociedade empresária. Eu demonstro como? Ficha cadastral da JUSESP, está lá. Demonstrar que está arquivado lá, quando fala arquivado, devidamente registrada a empresa ou sociedade empresária, tem que lá juntar o cartão do CNPJ, junto lá, por segurança, demonstrei que pode falir sim, pode falir, que tem qualidade de empresário ou sociedade empresária. Essa qualidade é demonstrada com registro no órgão competente. Então, no artigo 1º, daqui a pouco, vou pedir para vocês lerem, por favor, daqui a pouquinho. Artigo 1º, 2º, 3º, daqui a pouquinho. Mas olha só, eu tenho que demonstrar, eu vou falar para o juiz que tem qualidade de empresário ou sociedade empresária. Eu junto. Quando a gente fala, pessoal, instruir a petição inicial, eu estou falando em linhas gerais, que alguns... Mas é importante que eu explique da maneira mais simples possível, até peço data vênia, olha só a juridiqueza, hein? Que todos entendam, com a devida licença, que todos entendam que não é menosprezar conhecimento, sim tentar facilitar o entendimento, porque eu tenho que presumir que, como vocês não tiveram prática judicial ainda, prática, né, civil, seja a prática que for, né, então, prática jurídica como um todo, eu estou retroagindo, falando de uma maneira bem básica mesmo, para que todos acompanhem e procurar facilitar o entendimento aí do processo falimentar na prática. Então, eu demonstro, juiz, eu vou instruir a minha petição inicial, ou seja, anexar a ficha cadastral. Então, lá da JUSESP, demonstrando que esta empresa está devidamente registrada, que realmente tem qualidade de empresário, ou seja, que tem personalidade jurídica, efetuou o registro no órgão competente, como diz a lei lá no Código Civil, no artigo 967, nos modos do artigo 968, lá do Código Civil. Então, beleza. Aí eu demonstrei, mas o CNPJ, demonstrando lá o cartão do CNPJ, está devidamente registrado, está tudo certinho. Primeiro pressuposto está cumprido. Qual que é o segundo pressuposto para que o processo falimentar tenha início? Nós aqui, autores da ação falimentar, comprovar em juízo que há uma insolvência jurídica. Essa insolvência jurídica, ela vai ser comprovada ou com títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais, não importa, devidamente protestados devidamente protestados que ultrapassem 40 salários mínimos, devidamente protestados que ultrapassem 40 salários mínimos, lembra só? Ultrapassem 40 salários mínimos. Vamos instruir a petição inicial com isso. E dizer, com base no artigo 94, inciso 1, né, o juiz tem que decretar falência conforme os títulos executivos anexados, né, anexos aí à petição inicial. Perfeito. Agora, também eu posso demonstrar insolvência jurídica com base no artigo 94, inciso 2. Inciso 2, que diz que, com base na execução frustrada, ou seja, o credor, somos nós, tentamos, numa ação de cobrança lá, numa ação de responsabilidade civil, não importa, né, que tramitou em outro processo, nós tivemos uma sentença lá, ganhamos um valor lá específico, e essa empresa devedora, que estamos entrando com a ação falimentar agora, não pagou. E correu lá um processo de execução para que ela pague, ela não pagou. Se ela não pagou, não apresentou bens para garantir lá a execução, se tentou encontrar bens, não achou, baixou em júri para ver se tinha dinheiro na conta bancária, não tem nada. Tivemos uma sentença, penduramos na parede a sentença e não recebemos nada. E essa execução que tramitou lá, ela foi frustrada. O frustrar quer dizer, tem a execução, tentou buscar bens, eles não pagaram nem voluntariamente, nem tentando buscar os bens de todas as formas, que é mandar ofício para o ARISP, para ver se tem, né, bens no nome, ver se realmente tem aplicação no nome, todos os meios, basta em júri, ver se tem dinheiro na conta, não encontrou nada. Frustrou a execução, não recebemos, está lá, arquivada provisoriamente. Então, nós podemos, não recebi, mas também essa empresa não vai continuar trabalhando. Vou fechar essa empresa. Veja que
Pode você, na realidade, o credor falar isso? Pode. Falou, poxa, está lá trabalhando normalmente, como é que pode? Não tem bens nenhum no nome? Tem alguma coisa errada. Então, eu vou ingressar com ação falimentar com base em execução frustrada. Então, a insolvência jurídica, ela será demonstrada com a certidão de execução frustrada. Aí eu disse anteriormente, estou repetindo. Onde se busca essa certidão? Lá na vara, que está tramitando aquele processo que tem a execução. Eu peço lá para o cartorário e falo, olha, eu quero ingressar com uma ação falimentar e quero uma certidão de execução frustrada. Quero a certidão, né, onde a execução não obteve o seu êxito. O processo de execução é buscar todos os bens obtidos por lei, ou os valores ou bens que garantam o meu crédito. Não consegui. Então, essa certidão vai dizer tudo que a vara fez, que foi feito dentro daquele processo executório, para receber e não teve êxito. Pega essa certidão, instrua a petição inicial. Instruir, lembra, anexar, dizendo, excelência, decrete a falência do devedor com base em execução frustrada. Aí eu disse para vocês têm essa informação anotada já como observação. Na execução frustrada, não tem valor mínimo para comprovar a insolvência jurídica. Não tem valor mínimo. Vocês percebem que eu estou usando outra terminologia, adequando o que nós já aprendemos para este momento aí, para entender os pressupostos da falência. Então, tem mais uma forma, falando duas, de eu comprovar a insolvência jurídica, que vai ser a base legal para que a falência seja decretada, tem sim, o inciso 3. A insolvência jurídica pode ser comprovada também com base no artigo 94, inciso 3, onde o inciso 3 já não é valores, não se trata de valores. Não, professor, não. Aqui são atitudes do administrador ou do empresário individual, onde ele começa, né? Nós vamos ver cada um agora, tá? Já. Ele começa a, claro, ter atitudes que demonstre que esta atividade exercida por essa sociedade empresária, por este empresário, pode trazer prejuízos aos fornecedores e aos credores a um curto prazo ou a um longo prazo. Então, veja, não há dívida agora, não estamos falando não há atraso de pagamento, não há nada disso ainda. Mas as atitudes, as relações jurídicas realizadas pelo administrador são como passo a passo. Eu posso dizer, com base nas atitudes do administrador, ou da sociedade, do administrador da sociedade empresária, né, ou do empresário individual, são temerários, excelência. Como eu comprovo isso, professor? Comprova de maneira muito fácil. Nós vamos observar que são várias atitudes que podem ocorrer. Uma delas é começar a vender bens. Então, vou dar um exemplo. A sociedade empresária tem 10 galpões que valem 1 milhão cada um. E ele tem dívida no mercado de 5 milhões de reais. Assim, dívidas que eu falo a longo prazo, créditos obtidos, tá? Aí não é em atraso, por favor, não confundam, não tem nada em atraso. Mas então, o que é a insolvência jurídica? Ele pega esses 9 galpões, ele tinha 10, e vende por 100 mil cada um. Veja que vale 1 milhão cada um. Como é que ele vende por 100 mil cada um? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Não pode ser uma simulação, ou querer apenas pensando em dar um golpe futuro. Não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas são suposições. Está transferindo, e tem que ter um valor econômico à venda. Então, está transferindo para uma palavra que, eu vou falar em inglês, fica mais chique, oranges, né? De repente são oranges. No Brasil é laranja, né? Mas aí, transfere esses bens para... Pode ser isso? Pode, uma simulação. Ou outra coisa, realmente dilapidando, porque está pretendendo, sei lá, fazer algo ilícito no futuro e começa a vender os bens, né, bem fora daquilo que é normal. Tudo isso pode ocorrer? Pode. Aí vocês podem estar se perguntando se entenderam o que eu estou explicando. Ué, mas como eu comprovo isso junto com a petição inicial? No caso dos bens que estão sendo dilapidados por valor ínfimos, como é que eu comprovo isso? Alguém poderia falar como é que eu comprovo em juízo? Preciso demonstrar que ele está fazendo isso, mas como é que eu comprovo para o juiz poder decretar falência com base em atitudes que ele está realizando no mundo jurídico? Como é que eu comprovo isso? Alguém poderia dilapidou 9 imóveis a preços ínfimos, totalmente preço de bagatela, totalmente fora da realidade do mercado. E aí, como é que eu comprovo isso?
para o juiz, na minha petição inicial, nós somos advogados dos credores. Alguém ia falar, e pode falar, doutora, não sei quem ia comentar alguma coisa. Como é que eu comprovo? No caso da venda dos imóveis, tá? Por valor ínfimo. Como é que eu comprovo isso? Ninguém quer arriscar e me ajudar aí? Como é que eu comprovo? Por favor, me ajudem. Seria com base na certidão de cartório, professor? Aí certidões de transferência. Perfeito. Você percebe que eu demonstro, e lá, sabe o que vai acontecer lá, doutor, vai estar lá dizendo o valor da transação, que é obrigatório, está lá. Para quem foi e quando foi. Então, eu demonstro que, por exemplo, nos últimos 6 meses, vendeu, né, estes 9 imóveis de valores ínfimos, junto lá, todas as certidões. Parabéns, doutor. Perfeito. O juiz vai pagar. No mínimo, ele vai ter que se explicar muito bem na contestação. Então, com base, né, nisso, aí os efeitos do que vai acontecer depois, nós vamos estudar na sequência do processo. Depois, os efeitos da falência, se for nos atos de falência. Vocês vão observar que tem efeitos catastróficos para quem faz isso. Mas, e para quem compra também, viu? Não fica, para quem compra também, é terrível o prejuízo que se tem. Mas olha só, o que eu quis comentar com tudo isso é a forma que eu demonstro insolvência jurídica, se for com base no inciso 1, no inciso 2 ou no inciso 3. Legal? Agora, falei de 2 elementos. Qualidade de empresário, demonstrei como eu comprovo. A insolvência jurídica, como eu comprovo em juízo. Está lá na minha petição inicial. Todos os requisitos. Para completar os pressupostos da falência, o que falta? Que o juiz decrete a falência. Com base tanto na insolvência jurídica comprovada no inciso 1, do artigo 94, no inciso 2, do artigo 94, ou no inciso 3. Decretou falência. Então vem a informação aqui. Se vocês quiserem anotar aí no cantinho, isso é importante. Nos processos em linhas gerais, nós falamos até lá atrás, na aula anterior, ou sei lá, 2 aulas atrás, eu disse para vocês. Vocês até me ajudaram e falaram corretamente. Um processo, ele tem início, processo geral, ele tem início com uma citação válida. Beleza? Um processo tem início com a citação válida. Está perfeito. Serve aqui também para o processo alimentar? Sim, mas olha o cuidado que vocês têm que ter. Se eu perguntar para vocês, o processo falimentar, eu incluí falimentar, ele tem início a partir de que momento? Processo falimentar, ele tem início a partir de que momento? Então, gera uma dúvida. Você pode falar assim, professor, com a citação válida, o processo, ele tem início. Mas aqui para nós, a fase falimentar do processo só tem início com a decretação da falência, com a sentença que decreta a falência, ou com, melhor dizendo, ao cumprir o 3º pressuposto. Eu vou tentar explicar melhor. Se eu perguntasse para vocês, olha, no processo, para se obter a decretação de falência, melhor, na ação falimentar, vou melhorar. Que momento que o processo é formado? Na ação falimentar, que momento o processo é formado? Vocês vão dizer assim, com a citação válida. Regra geral. Beleza. Mas olha só, se eu perguntar para vocês assim, no processo, onde se busca a decretação da falência, a fase falimentar tem início em que momento? A fase falimentar tem início em que momento? Ali é diferente. Por quê? A fase falimentar, o processo falimentar propriamente dito, ele só tem início após a decretação da falência. Não é com a citação, mas só tem início com a decretação da falência. Em outras palavras, inicia-se a fase falimentar do processo previsto para que se almeja a falência do devedor
somente com a decretação da falência. Não é com a citação válida, não confundam isso, não é com a citação válida. Com a citação válida se formou o processo. Então, está tudo ok, o juiz observou que a demonstração da insolvência jurídica está certa, a qualidade de devedor do empresário está tudo certo, juntou lá todos os documentos, todos os requisitos estão completos, o juiz vai dizer que está ok. Lembra no juízo de admissibilidade, nós falamos na aula anterior? Ele vai, está tudo ok. Só que ele está tudo ok, mas ele não está dizendo que está tudo ok para começar a fase falimentar. Não, está tudo ok para mandar citar o devedor para se manifestar, para praticar a ampla defesa do contraditório. Porque, de repente, é mentira. Nossa, nós somos enganados pelo nosso cliente, é um título fraudulento. Ou nós nos equivocamos e não dá mais de 40 salários mínimos, dá menos. Ou nós, erramos no tocante à execução frustrada, a execução não terminou ainda e nós juntamos lá só comprovando que tinha execução, ou não há atitude nenhuma de falência. Então, assim, só para ficar claro, com a citação válida, o processo está formado. Mas ainda não sabe se o juiz vai decretar ou não a falência. Então, não está completo os pressupostos para que a empresa venha falir. Não está completo. Quando completa, professor? Com a sentença que decreta a falência. Decretou falência, aí sim inicia a fase falimentar do processo que estamos estudando. Pessoal, eu quis dar toda essa panorâmica aqui para facilitar o entendimento agora a partir de cada slide. Você vê que eu dei uma panorâmica de tudo que os slides vão demonstrar. Por que eu quis fazer isso? Para que nós venhamos tirar a dúvida com cada slide agora de tudo que eu falei, que estava aqui na cabeça, eu acho que eu consegui explanar todos os pontos importantes para complementar o conhecimento, o entendimento, melhor dizendo, com cada slide. Então, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta desses apontamentos aí? Que achou que não ficou muito claro? Porque agora nós vamos aí, claro, pormenorizar aí o nosso, cada ponto, cada elemento, né? Qualidades do empresário, solvência jurídica, sentença de falência, claro, de uma maneira rápida, mas vou procurar aí tirar qualquer dúvida. Alguma pergunta? Doutores, doutoras, tudo tranquilo? Professor, só para deixar bem claro, então o processo de falência se inicia com a sentença e a fase de falência se inicia com o pedido. Seria isso? Me deixou um pouco... Não, então, legal. Desculpa, quem que está falando? É que eu não consigo visualizar, tá? Desculpa. É o Edson, professor. Ô, doutor Edson, beleza, meu querido? Olha só. Então, legal. Eu também não comentei isso ainda. Você vai ver que vai ter os slides esclarecendo isso, mas legal você ter feito essa pergunta para ficar claro. Olha só. Então, antes da decretação da falência, estou diante da primeira fase de um processo falimentar, que é chamado processo, tá? Que se almeja a falência. Essa é a palavra certa. De uma ação, né? Falimentar. Beleza. A primeira fase é chamada a fase pré-falimentar. Fase pré-falimentar. Então, a fase pré-falimentar, ela tem fim no momento que decretou a falência, iniciando a segunda fase de toda essa ação falimentar, que é a fase, né, da falência propriamente dita, a fase falimentar na sua essência. Então, até a decretação da falência, não decretou ainda, o juiz está analisando, juntou contestação, ele está analisando tudo. Até ali estamos na fase pré-falimentar, uma fase que antecede a fase falimentar. O juiz decretou a falência, inicia-se a fase falimentar propriamente dita. Legal, doutor? Beleza? Então, é fase pré-falimentar. Legal, doutores. Então, imagina, estamos juntos aí. Vamos seguir, então. Aqui, bom, falando dos pressupostos da falência, já expliquei para vocês têm um slide aí para tirar qualquer dúvida, vocês darem uma lida e tudo mais, onde fala que eu tenho que comprovar aí para o juízo a qualidade de devedor de empresário. Mas o que eu quero é que vocês saibam, não é decorar não, sabe onde está? Onde eu comprovo, onde está previsto quem pode falir, que é a pergunta, quem pode falir? Está lá no artigo 1º. Artigo 1º, alguém pode ler para mim o artigo 1º da Lei 11.101, quem pode falir, e depois, na sequência, ler o artigo 2º, que vai dizer quem não pode se utilizar desta lei para instaurar o processo falimentar. Não que não possa falir, hein?
Não pode utilizar desta lei. Alguém pode ler, por favor, o artigo 1º? Sim. A recuperação judicial só pode ser feita depois da sentença de falência? Não, na verdade, eu não quero nesse momento, assim, para evitar uma confusão aí, tá? Porque não tem, na verdade, assim, aquele momento, igual eu disse para vocês, se o juiz, eu expliquei na outra aula, né, só para ficar claro, se no momento lá o juiz entende, melhor dizendo, perdão, o devedor fala assim, em vez de contestar, ele apresenta a solicitação, a oportunidade de apresentar o plano, que na verdade ele não apresenta o plano propriamente dito, porque ele não conversou com o credor ainda, mas ele, no momento da contestação, vocês têm lá um material, eu comentei com vocês na aula anterior, ele pode contestar e apresentar e realizar o depósito elisivo, somente realizar o depósito elisivo, ou apresentar o plano de recuperação judicial. Se ele apresenta o plano de recuperação judicial, veja, não vai começar a fase falimentar, de jeito nenhum. Aí vai abrir prazo para os credores se reunirem e tem um prazo até 180 dias para ter uma assembleia, se for muitos credores, tá? Eu estou dando exemplo para você de créditos pequenos, mas esse processo falimentar é utilizado geralmente por centenas de credores. Então, tem assembleia, aí os fornecedores falam assim, os credores, eu não quero fazer parte, não tem negociação com a sua empresa. Aí volta para o juiz a resposta dos credores, que só os credores podem definir se querem ou não que seja, lembra a palavra? Convolado, estamos na ação falimentar. No momento da defesa, o doutor perguntou, foi isso, no momento da defesa, o devedor apresenta a solicitação para criar um plano de recuperação judicial, dizendo que ela é viável, lembra os princípios lá da viabilidade da empresa? Ou da inviabilidade, né? Princípio da preservação da empresa. Opa, a empresa tem que ser preservada. Aí o juiz, ele olha o plano, a solicitação do plano, aí de maneira resumida a empresa vai dizer assim, o devedor vai falar, eu tenho condições sim, eu quero continuar atuando no mercado e tudo mais. Aí o juiz, não, com base no princípio da preservação da empresa, não vai decretar falência. Ela vai dizer o seguinte, credores, em outras palavras, bem top aqui, a bola está com vocês. Vocês analisam o crédito de vocês, em outras palavras, tá? Processualmente, os procedimentos veem isso, com base no princípio da preservação da empresa, porque tem os postos de trabalho, de repente essa empresa tem 1.000 colaboradores, tem 500 colaboradores, então, depende. Então, com base no princípio do pleno emprego, então, os princípios que nós estudamos são utilizados agora. O juiz olha e fala assim, credores, conversem entre si e analisem o plano, o que eles têm para oferecer para vocês. De repente, a empresa é viável. Aparentemente, sim. Mas o juiz vai dar essa oportunidade dos credores para manifestarem se aceitam ou não. Se aceitam, sentar numa mesa e negociar o plano. A recuperação judicial vai ser negociada através de uma assembleia, se for muitos credores, tá? Se for poucos credores, é numa mesa redonda. Às vezes, até no gabinete do juiz é possível isso ser resolvido, tá? Isso é possível. Mas hoje há um distanciamento judiciário muito grande que às vezes torna inviável, né? Mas tudo bem. Só para não confundir esses detalhes, então, para não fugir aí da sequência, então, a recuperação judicial, dentro do processo falimentar, ela está dentro da fase pré-falimentar, beleza? Está dentro da fase pré-falimentar. Garanto para vocês que vai ser impossível, é uma palavra forte, né? Mas é a realidade, quando se trata do processo falimentar, após a decretação da falência, sobrar qualquer tipo de fôlego para a empresa, é quase impossível, tá? Sobre qualquer fôlego financeiro, eu falo, para reverter isso para a recuperação judicial. Na fase falimentar, isso não vai acontecer. Vai acontecer na fase pré-falimentar. Se ela tem condições, ela no momento da defesa, ela fala, juiz, meu balanço aqui. Tá, eu preciso de uma oportunidade para transformar em recuperação judicial que eu vou pagar. Eu tenho condições. Aí o juiz fala, não, eu não posso falar nada, eu vou passar a bola para os credores. Os credores vão se manifestar, dar um prazo, eles conversam, é possível, aí marcam uma assembleia, resolve como vai acontecer, volta para o juiz homologar ou não. Se o juiz entender que deve homologar, claro, encerra-se a fase falimentar. Ou melhor, perdão, nem inicia a fase falimentar, encerra-se essa e ela é convolada em recuperação judicial.
põe a pedra nisso e voltar no momento qual-ante, ou seja, no momento anterior, onde nós estávamos conversando dos pressupostos. Doutora, conseguiu entender? Então, doutora, vai ser na fase pré-falimentar que vai ter análise dos credores se aceitam ou não o pedido de recuperação judicial. Beleza? Professor. Então, tá. Pessoal, ó, qualidade de empresário. Então, eu comprovo. Agora, alguém vai ler para mim o artigo 1º e o artigo 2º, por favor? Segue. Eu posso ler, professor? Joia. Por favor, doutor. Posso ler? Pode, Artigo. claro, por favor. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor. Maravilha. Segundo. Esta lei não se aplica a, inciso 1, empresa pública e sociedade de economia mista. Inciso 2, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Maravilha, doutora. Obrigado, viu? Olha só, doutores e doutoras. Cuidado com pegadinha em concurso no OAB. Falar, mas só falando já disso, quarto semestre, vocês vão ver como passa muito rápido. Vocês vão lembrar dessas aulas. Poxa, apesar eu não vou nem estudar, que é difícil mesmo. Aí quando vocês deparam com essas aulas, olha como é fácil saber quem pode falir. Sociedade empresária, empresário. Acabou. Regra geral. Mas, olha a pegadinha qual é. Às vezes, ó, eu vou falar para vocês, falou de seguradora, empresas que operam plano de saúde, instituições financeiras, públicas, sociedade de economia mista. Veja, ó, qual que é a resposta geral? Ninguém aqui está querendo que... Ó, estas exceções, o que está dizendo o artigo 2º, não está dizendo que eles não poderão falir. Não é isso que está dizendo aí. O que está dizendo é que elas não são alcançadas por esta lei. Se vocês já lembrarem disso, show de bola. Olha só. Cooperativas, sociedades de economia mista, associações, fundações, seguradoras, operadores de plano de saúde, falou qualquer tipo de banco, financiadora, qualquer uma. Ó, elas não vão falir com base na lei 11.101. Acabou. É isso inicialmente que a gente tem que lembrar. Depois eu vou estudar cada uma mais para frente com detalhes, mas neste momento é isso que eu tenho que lembrar. Peraí, professor, então quer dizer que banco pode ter sua falência decretada? Claro que pode. Claro que sim, tem vários aí. São devidamente liquidados e vão ser alcançados pela falência, sim. Mas não nos moldes desta lei e nem por esta lei. Tem leis próprias para a liquidação desses bancos aí, fechamento deles, e que vem impedir que eles continuem operando de forma fraudulenta ou trazendo prejuízo para a sociedade. Pelo mercado financeiro como um todo? Tem. Então, o que está dizendo aqui? Empresas públicas, sociedade de economia mista, tem lei específica? Tem. Então, o que nós estamos falando aqui é o que nós vamos estudar. Esta lei, 11.101/2005, elas podem ser, esta lei, 11.101/2005, é isso que cai lá na prova da hora direto, cai aqui também. Pode ser alcançada, ó, a lei 11.101/2005, pode ser utilizada, em regra, tá? Para falência de uma instituição financeira, ou de uma cooperativa de crédito, ou de uma seguradora, ou de um operador de plano de saúde? Resposta: não. Ponto. Essa é a resposta. Não. Então, essa lei não pode ser aplicada em regra, tá? Em regra. Porque tudo na legislação tem exceção, tá? Pois nós vamos quando estivermos estudando o artigo 2º, no tocante aí, qual lei que faz, de que forma
se liquida um banco, se faz a intervenção no banco, na instituição financeira como um todo, nas operadoras de crédito, aquelas que regem e regulamentam os planos de saúde, como funciona? Os planos de saúde, seguro-saúde da vida, como funciona? Que tipo de lei? Nós vamos estudar cada uma. Sociedade, economia, mista, empresas públicas têm lei específica, nós vamos estudá-las. Aí nós vamos fazer uma relação lá na frente, tá? Não agora, nós vamos estudando o processo falimentar, com base na Lei 1161/2005. Então, a resposta para hoje é não. Esta Lei 1161/2005 não se aplica a estas exceções previstas lá no artigo 2º. Beleza? Então, eu trago aqui, bem detalhado, até as leis que se aplicam em cada uma. Algumas leis, mas não vamos estudá-las neste momento. O que eu preciso saber, então, agora, professor? Me ajuda aí. Fácil. Saber que a Lei 1161 se aplica ao que está previsto no artigo 1º. Ponto. É o que nós estamos estudando aqui. É o que nós estamos lendo aqui. Beleza? Então, eu já sei. Quem pode ser nosso cliente aqui? Somos especializados em direito empresarial com base na Lei 1161. Nos procuraram no escritório. A instituição financeira falou, não, nós só atuamos de maneira especializada na Lei 1161. Então, não posso aplicar essa lei para vocês, não. Instituição financeira, operadoras de plano de saúde, seguradoras, não posso. Não pode ser aplicada essa lei em regra para vocês, tem lei específica. Beleza? Fechou? Então, vamos seguir. Falamos sobre isso. Oi, pode falar, doutor. Só fazer uma pergunta similar. O senhor falou que essas leis não se... Seguradora, por exemplo, essa lei não se aplica, mas a falência pode haver. Por exemplo, a IRB, não sei se o senhor conhece, ela é resseguradora, né? Ela está num processo de quase falência aí, por uns BO que andou dando. Então, ela não se enquadra nessa lei, mas ela pode falir normalmente. Ela vai falir nos moldes previstos, as intervenções previstas na lei específica. Há uma intervenção, uma forma diferente. Nós vamos estudar isso, esse processo de como funciona esse tipo de intervenção, que é totalmente atípico e diferente desse nosso aqui. Então, mas pode sim, é o que está ocorrendo. Faz uma análise, tem que ter uma reserva de capital. Então, é diferente. Tem que ter uma reserva de capital. Qual que é a lógica aí dessas instituições? Se é da garantia, e às vezes ela... Um exemplo, tá? Vou falar de maneira grosseira aqui. Ela tem 1.000 clientes... Um exemplo, vou falar em valores, tá? Ela está fazendo o seguro de 10 bilhões e ela tinha que ter uma reserva de 5. Ela não tem mais essa reserva efetiva, o aumento dela do mercado e as relações jurídicas desidiosas ou criminosas ou fraudulentas que ela realizou, ultrapassa a reserva que ela tem. Se ultrapassou a reserva que ela tem, acabou. Ela não serve mais para continuar operando no mercado. Então, assim, são várias questões nesse sentido, mas é isso que o doutor falou mesmo. Tem uma lei específica que vai tratar a forma, os procedimentos mudam radicalmente. Depois, eu não vou misturar, mas vocês vão ver que esta lei vai ser lembrada, assim, em vários institutos lá, mas não como regra, tá? Como exceção. Mas voltando para cá, o doutor falou muito bem, essa lei não vai ser aplicada inicialmente. Sim, a lei lá específica que trata do assunto vai ser naqueles moldes lá, e não nos moldes da Lei 1161. Legal? Eu vou até fazer um comentário para complementar aqui, para não ficar vaga a minha informação. Olha só. Quando nós temos aqui na lei específica nossa para falir aqui, sociedade empresária e empresário, nós não utilizamos de maneira subsidiária o Código de Processo Civil? Não é isso que nós falamos? Positivo. Olha só, pessoal, se tiver outra lei específica para qualquer outra área, por exemplo, como sociedade, economia mista, como um exemplo, agora o doutor falou seguradora, é resseguro, mas é seguradora, ou se for ligado à instituição financeira, beleza, tem uma lei específica. Se houver qualquer lacuna, que lei que eles vão usar para ajudar a falir, para afundar de vez a empresa? A lei mais completa para o processo falimentar. Mas não a regra, tá? Como exceção, de maneira subsidiária. Mas vamos ficar aqui no nosso empresário, sociedade empresária, e vamos seguir então. Pessoal, olha só, eu falei, então, a doutora leu lá muito bem, nós então comprovamos quem pode falir. É legal, está no artigo 1º. Então, a Lei 1161 pode ser aplicada
A doutora leu exatamente, está lá, artigo 1º. Então, está lá. A qualidade de empresário, sociedade empresária, está devidamente comprovada no artigo 1º da Lei 1161. Show! Agora, nós vamos falar da insolvência jurídica, segundo o pressuposto. Veja que eu comentei bastante coisa de aula para vocês aqui, na minha cabeça, tentando explanar aí, tentar fazer, ficar aí, de uma forma bem, tentar fazer com que seja compreendido o Instituto de uma maneira mais tranquila dos pressupostos da falência. Aí eu falei da impontualidade injustificada, olha só o termo, impontualidade justificada, execução frustrada e atos de falência. Então, insolvência jurídica, está aqui, ó. Eu comprovo com a impontualidade justificada, que está no artigo 94, inciso 1, comprovo, né, com execução frustrada, 94.2, atos de falência, 94.3. Eu quero ir aqui para o atos de falência, que eu acho que é o mais complexo, tá? Quando eu falo em atos, os atos podem ser os que estão nas alíneas do inciso 3. Alíneas do inciso 3, do artigo 94, da Lei 1161. Então, você viu, eu estou comprovando para o juiz. Então, se nós somos autores da ação, estamos lá, fazendo a petição e o que o cliente comentou para a gente foi, doutores, eu quero que a empresa venha falir, mas ela deve alguma coisa? Eu falei, não, eu financiei, claro, forneci produtos lá, as duplicatas vão vencer daqui 6 meses, que é comum, tá? Para começar a pagar a longo prazo. Só que ela comprava de mim 500 mil, agora comprou 2 milhões, aí eu achei estranho esse volume de compra, e começou um zum no mercado, dizendo que ela está dilapidando seus bens. Então, olha só, como eu posso provar para o juiz, igual disse, deu um exemplo, o doutor falou, o doutor Kevin, o doutor comentou, não lembro quem foi agora, o doutor Kevin é do 2º semestre, comentou comigo assim, ó, professor, com a certidão lá, claro, de matrícula dos imóveis, vai estar averbado lá a venda que foi feita e o valor que ela foi feita. É verdade. Então, no caso da venda, mas tem vários fatores que eu posso comprovar que o devedor está incidindo, ou seja, está agindo de forma fraudulenta, desidiosa, de forma duvidosa. Então, inciso 1 diz, ó, liquidação precipitada. Ó, aí eu trago os exemplos. O empresário realiza a liquidação precipitada do seu patrimônio ou utiliza meios ruinosos ou fraudulentos para realizar pagamento de suas dívidas. Legal. O inciso 2, negócios simulados, onde o empresário devedor, visando retardar, inciso 2 não, né? A linha B, na verdade, lá, tá? Visando retardar pagamentos ou fraudar seus credores. Então, você vê que a forma, o modus operandi do devedor, da sociedade empresária, do empresário, é fraudulento, é perigoso, está trazendo riscos, né, ao mercado, tá bom? Financeiro, atividade econômica, assim por diante. E pode vir trazer prejuízos para os credores. Aí tem aí a linha C, que eu coloquei no inciso 3, a informação aqui, alienação irregular do estabelecimento empresarial. Aí vem o empresário, o devedor, transfere até o estabelecimento empresarial sem o consentimento de todos os seus credores e sem ficar com bens suficientes para solver suas dívidas. Eu vou explicar esse inciso 3 para vocês. Funciona assim. Quando um estabelecimento empresarial, eu quero vender o estabelecimento, quando eu falo estabelecimento empresarial, eu estou vendendo tudo, tá? Ponto, tudo que tem dentro, né? O conjunto, todo complexo, estou vendendo todo o estabelecimento de forma completa. Isso é feito através de um contrato chamado contrato de trespasse. Esse é o nome mesmo, tudo junto, trespasse, contrato de trespasse. Estou vendendo. Isso, a lei prevê requisitos, né? E quando eu faço esta venda, quem pode garantir, né? Quem pode garantir que este comprador vai honrar com os compromissos dos credores? Isso é possível garantir, pessoal? Não é possível garantir nem a própria pessoa que você teve relação jurídica. Aí esse que você, nós somos advogados dos credores. Aí eles negociaram com a sociedade empresária. A sociedade empresária, ela vendeu todo o estabelecimento empresarial para uma pessoa que ninguém conhece no mercado, que não é da área, ninguém conhece quem é. Essa pessoa compra, beleza.
Aí se eu vou daqui, o meu aumento duplicado daqui 3 meses. Aí fala, não vou pagar não, nem tenho dinheiro. O dinheiro que eu tinha, eu paguei lá né, pela compra, e está difícil, eu não estou conseguindo fazer negócios no mercado e tudo mais. Ou seja, a empresa começa a ter prejuízo, a sociedade empresária começa a declinar com a nova administração. Veja que você negociou com a antiga administração. Essas vendas têm que ter autorização dos credores e ter uma garantia de pagamento desses credores. E o que nós estamos falando aí? Não houve consentimento de todos os credores e nem foi dado nada como garantia dos pagamentos aos duplicados que estão por vir. Beleza? Se não foi dado garantia, posso entrar com ação com base em atos de falência? Ação fundamental? Posso. Beleza. Eu estou tentando aqui, né, fazer-me por entender. Olha só. Na hora da defesa da sociedade empresária, que nós somos advogados dos credores, estamos pedindo a falência dessa sociedade empresária com base nesse inciso aqui que a gente está falando, que é referente à linha C lá do 94, inciso 3. Irregular de estabelecimento empresarial. Aí, chegando lá, vamos dar um exemplo que as dívidas, olha só, pessoal, as dívidas que foram as dívidas, né, que existem, que nós, credores, temos como crédito, e as dívidas da sociedade empresária correspondem a R$2 milhões. Então, os credores entraram conjuntamente, com base em atos de falência. Deve 2 milhões, vendeu o estabelecimento empresarial e não nos comunicou, nem nos consultou. Isso é uma atitude temerária, porque quem comprou não tem histórico e não tem um nome no mercado empresarial. É desconhecido. E nós não podemos correr esse risco, porque, por enquanto, veja que esse complexo empresarial, esse estabelecimento empresarial, tem maquinário que vale muito dinheiro, tem muito estoque, nossa mercadoria está lá dentro. Excelência, decrete a falência. Porque, senão, ele vai sumir no mundo aí e nós não vamos receber nada. Mas aí, no momento da defesa, a sociedade empresária veio a 2 milhões de euros. Vou depositar em juízo como garantia, para que o juiz não decrete a falência. É na prática. Se fizer isso, está lá, ó. No momento oportuno, eles vão receber no momento oportuno os seus valores. E se ele quiser, esses valores podem ser liberados imediatamente para cada credor, acabou o problema e segue a vida. Ele não queria fraudar ninguém. Ele apenas recebeu uma oferta, né, maravilhosa e vendeu. Falou, não consultei porque eu tenho dinheiro suficiente para pagar todo mundo, mas eu ia pagar no momento certo. Só que aí ele pode fazer isso no momento da defesa. Mas eu não quero confundir a cabeça de vocês, eu quero lembrar o seguinte, ó, esses 3 incisos, gravem eles, ó, liquidação precipitada, é muito tranquilo, pensou esses 3 que eu coloquei aqui, negócios simulados, aquilo que eu falei, vende para um laranja e tudo mais, tudo isso tem que ser provado em juízo, não é apenas, né, falar e juntar lá que houve uma venda. Na verdade, tem que provar. É claro que se o imóvel, eu junto as avaliações do imóvel, que é R$1 milhão, e junto a certidão. Ué, se vale R$1 milhão, por que vendeu por 100? Aí eu quero que eu, juiz, né, vou cobrar do devedor para ele demonstrar o porquê que ele vendeu por aquele valor. Se o juiz entender que foi justificado, não vai decretar falência. Então, estamos falando de atos de falência, são atitudes, né, que visam fraudar a atividade econômica realizada, trazendo prejuízo para os credores, para a sociedade, para os colaboradores da empresa. Então, os atos de falência vêm impedir que este empresário, sociedade empresária, venha trazer prejuízos para a sociedade em geral, principalmente credores da sociedade, tá certo? Os colaboradores que eu falo são os empregados, tá, pessoal? Que tem crédito lá, trabalhista também. Eles foram demitidos, né? Eles têm créditos trabalhistas, então eles têm interesse
claro, em observar essa questão aí dos atos de falência. Eu vou seguir aqui, e aí tem vários outros atos, que é a transferência simulada, estabelecimento empresarial, que é muito comum, instituto de garantia real, abandono do estabelecimento empresarial, descumprimento do plano de recuperação judicial. Então, o descumprimento lá daquele plano que eu comentei, o que ocorre? Se descumpriu, aí o juiz pode decretar falência. Tá? Essa recuperação judicial aqui, olha só, essa recuperação judicial que a gente está falando, essa recuperação judicial, estou falando aqui, ó, nesse inciso 7 que corresponde à linha G, é a recuperação que começa no momento da defesa. Não é aquela recuperação judicial, uma ação de recuperação, não tem nada a ver, tá? Estamos falando do processo falimentar. Então, no momento da defesa, igual a doutora Rosimeire que perguntou, o que ocorre lá quando no momento da defesa se apresenta o plano de recuperação judicial que eu expliquei para vocês, tá bom? Então, aí, se não cumpriu o plano que foi acordado, pode ser convolado, é a palavra certa, lembra? Convolado em falência, ou seja, decreta a falência do devedor ou da sociedade empresária devedores. Aí eu trago ao final aqui, para a gente mudar de assunto não, para a gente continuar no assunto, mas em outras questões. Observação, é importante esclarecer que, nas hipóteses previstas no artigo 94, inciso 3, da lei de falência, não há propriamente impontualidade no pagamento. A obrigação líquida devida do empresário. Beleza? Mesmo assim, o seu estado de insolvência jurídica ou insolvência se exterioriza pela prática de atos. Então, só lembrando, fazer a pergunta para vocês vão me responder agora. Doutores e doutoras, cabe depósito elegível se a base se a insolvência jurídica foi demonstrada com base no artigo 94, inciso 3, atos de falência, cabe depósito elegível? Positivo. Não. Não cabe. Está perfeito, doutor. Por que, doutor? Por favor. Porque não foi por problema financeiro, né, de dívida, foi por conta da prática, das atitudes. Perfeitíssimo, doutor. Parabéns. É isso aí. Pessoal, entenderam a lógica? Não cabe depósito elegível. Não caia nessa pegadinha. Eu falei na outra aula, estou repetindo. Não cabe depósito elegível. No inciso 3, tá? Com base no inciso 3 não cabe, porque igual o doutor mesmo falou, tá perfeito. Porque são atitudes, tá? E não há, né, uma impontualidade, não há valor devido ainda. Não há, são atitudes. Então, vamos lá então. Etapa pré-falimentar. Ela inicia com a propositura da ação falimentar, com pedido de falência, e finaliza quando o juiz decreta a falência. Beleza? Decretou a falência, começa a etapa falimentar. Show? Tranquilo aí, pessoal? Então, inicia com pedido de falência. Uma propositura lá da petição inicial, né? Eu vou lá, proponho lá a petição inicial, buscando que o juízo venha, né? O juiz da admissibilidade admitir esta ação e transforme num processo. Mandando citar, citação vai num processo de linhas gerais, beleza? Então, começa ali. Quando o juiz eu acho que, não sei se alguém leu o material, eu acho que ficou bem detalhadinho para vocês. Eu não vou repetir, que eu falei tanto a mesma coisa, para a gente fazer alguns exercícios agora aqui, rapidamente, eu vou fazer com vocês aqui, para dar tempo, porque eu já vi que é 10h26. Mas antes disso, eu preciso comentar uma outra coisa aqui com vocês, que eu não comentei, passei direto e não comentei. Alguém pode ler rapidamente o artigo 3º, por favor, para mim? Artigo 3º. Artigo 3º. Alguém, por favor, pode ler? É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local
do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Perfeito, perfeito, doutor. Olha só, pessoal. Então, vamos lá. Em linhas gerais, tá? Obrigado, doutora Viviane. Olha só. Em linhas gerais, eu vou explicar isso para vocês de maneira rápida, para a gente fazer 3 atividades juntos aqui, 3 exercícios que vão ser importantes pensando na V1. Olha só. Vê se vocês estão entendendo. Vocês vão responder para mim as 3 questões, está dentro aí das atividades. A doutora leu, ficou perfeito aí a leitura, eu creio que o entendimento. Então, se eu perguntasse assim, ó, eu vou explicar primeiro, se eu perguntasse assim, vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de falar da Coca-Cola, que é uma potência mundial, né? A gente sabe que tem praticamente todos os países, que eu saiba, acho que todos os países devem ter Coca-Cola, menos a Coreia do Norte, eu acho. Mas eu tenho certeza que deve ter Coca-Cola lá também, pelo menos lá no palácio do presidente, lá do ditador, lá, que eu nem lembro o nome dele, não faço nem muita questão. Aí, olha só, mas brincadeiras à parte, olha só, se eu comentar assim, a Coca-Cola, eu vou dar um exemplo da Faber-Castell onde eu trabalhei, fica melhor. A Faber-Castell, ela tem, isso é verdade que eu vou falar agora, ela tem, né, uma fábrica lá em São Carlos, onde fica o setor financeiro, tá? Onde fica o setor financeiro, fica lá agora, houve uma junção de parte do setor financeiro, toda a exportação, todo o estoque dela, todo o depósito de ouro dela fica lá, porque ela faz canetas de ouro aí para o mundo árabe, principalmente. Então, ela tem uma riqueza infindável lá em ouro, para fabricar as canetas, eu até comentei, vocês comentei numa aula aqui. Ela tem uma produção gigantesca, que é uma fazenda, tá? É para o mundo inteiro hoje, eu já era no centro da cidade de São Carlos, que eu sou de lá, trabalhei lá, meu primeiro emprego foi 8 anos quase lá. E o que ocorre? Ela tem um escritório de vendas aqui em São Paulo, escritório de vendas aqui em São Paulo. Mas, estou supostamente, tá? Não é real isso que eu vou falar agora. Lá no enunciado informa que a matriz, tá? A matriz da Faber-Castell é em um escritório numa grande avenida do Rio de Janeiro. Aí, ó, dei 3 situações para vocês. Ó, em São Paulo, o escritório de vendas. No Rio de Janeiro, a matriz dela é lá. A matriz dela é lá. Mas todo o complexo, onde tem maior volume financeiro, entre mercadorias e negociações, é lá em São Carlos. Com base no artigo 1º, onde é o foro competente para propor ação falimentar? São Paulo, na matriz do Rio, onde tem a maior movimentação econômica financeira lá em São Carlos? São Paulo, professor. Pessoal, sempre lembrem que vocês devem colocar onde ocorrer a maior movimentação financeira e de mercadorias. É São Carlos. São Carlos. Sempre vai ser assim. Ah, mas diz que a matriz é no Rio de Janeiro, por que não é no Rio? O escritório de vendas é em São Paulo. Não. A ideia aí, tá? Vocês vão ver, depois a gente vai entrar nesses princípios e tudo mais, é fazer com que se torne efetiva aí a fase falimentar. Porque o que é nada mais que a fase falimentar? O que vai acontecer? Vai haver a liquidação precipitada de tudo que tem na empresa. Todo o ativo dela de maneira imediata. Não é esperar, não. É imediato. Vai vender tudo que tem, liquidar tudo e pagar os credores. Essa é a lógica. Quanto mais rápido possível, melhor. Então, é mais fácil que seja onde tem patrimônio. E nós sabemos, por exemplo, que foi informado que todo o maior volume é São Carlos. Então, é lá. Então, o juízo, a gente chama juízo universal, vai ser lá em São Carlos. O juízo que vai tratar, né, das ações, da ação falimentar e vai atrair todas as outras ações que tiverem, mas isso a gente vai estudar na aula que vem, daqui 2 aulas. Mas é só para ficar claro, tá? Beleza? Agora está falando outra coisa também. Então, onde ocorrer a maior movimentação financeira, é lá que vai ser o juízo da falência, juízo falimentar. O foro competente para julgar a ação falimentar. Mas e se a empresa, tá? Se a empresa, tá certo? For fora do Brasil a matriz dela e a maior movimentação financeira dela é fora do Brasil, você tem essa informação. Aí não tem exceção. Você vai seguir estritamente o que está no artigo 3º. Você vai ajuizar na filial dela no Brasil. Acabou. Onde trouxer a informação que é a filial
onde fica a filial dela no Brasil. Grande empresa, tal, que a filial é em Mozambique. A empresa ela é estrangeira, mas a filial é em Mozambique. É lá que vai propor a ação, beleza? A ação falimentar vai ser lá. Se a informação for que a empresa, né, matriz é fora do Brasil, e toda a sua movimentação, a maior movimentação é fora do Brasil, mas ela tem uma filial em Mozambique, é lá em Mozambique que vai ser a ação falimentar. Beleza? Pessoal, as horas não nos esperam, vamos ver se vocês entenderam um pouquinho aí. Vou pedir para alguém que está acompanhando aí, alternadamente para os participarem, fazer a leitura aqui das questões. Ó, a primeira questão, alguém pode ler para ver se vocês conseguem me responder aí? Vamos lá para dar tempo, então 7 minutos para a gente fazer as 3 questões. São questões da prova aqui já, vamos ver se vocês estão dominando mesmo. Pode ler. Alguém vai me ajudar aí, doutor? Doutor, vocês estão vendo o slide? Eu vou ler. A empresa Empreendimento Sucesso recebeu uma citação referente a um processo falimentar, onde figurava como réu, onde a referida ação falimentar estava devidamente fundamentada em títulos executivos não protestados no valor de R$50 mil. Entretanto, a empresa devedora foi até seu escritório para contratar você para apresentar a defesa cabível, para que a falência não seja decretada. Após a apresentação da defesa realizada por você, no prazo legal, o juiz prolatou sua decisão, proferindo a sentença, decretando a falência da empresa Empreendimento Sucesso. Diante da situação inconformado com a decisão do juiz, a qual você irá interpor recurso. Sendo assim, qual recurso poderá ser interposto por você? Em qual prazo? Fundamente. E aí, pessoal? Caberá qual recurso aqui? O agravo. Nós somos os agravo, professor. Os advogados. Recurso de agravo de declaração. 15 dias. Agravo de instrumento. 15 dias. Agravo de instrumento. Por que agravo de instrumento? Eu tenho que sempre fazer essa análise. O processo vai continuar? Na verdade, a falência, claro, iria começar, mas está errada a decisão do juiz. Eu creio que vocês observaram isso. Isso aqui é meio corrido assim, mas o que é legal? É isso mesmo, o processo vai continuar? Vai, porque a falência foi decretada, então vai iniciar a próxima fase, a fase falimentar. E você, inconformado, você vai interpor um recurso. Qual recurso? Recurso de agravo de instrumento no prazo de... só pergunto 2 coisas. Qual recurso? Em qual prazo? 15 dias. 15 dias úteis. Novamente, artigo 100 da Lei 11.101-D. Pessoal, um detalhe aqui, tá? O prazo, ele não vai estar aqui, tá certo? Beleza? O prazo não está aqui. O prazo está onde? Está lá no Código Civil. Está lá no Código Civil. Código de Processo Civil, desculpa. Código de Processo Civil. Né? Então, lá com o CPC. Na aula que vem, no início da aula, eu quero procurar com vocês. Como eu procuro? Eu não vou fazer isso agora. Não dá tempo, ó. Então, vou fazer mais uma questão para não ultrapassar o horário de vocês, para ver se vocês captaram a ideia. Parabéns, está perfeito, é isso mesmo, porque o processo vai continuar. Beleza. O próximo aqui, doutora, quem for ler o doutor, só lê do entretanto para frente, porque o resto é igualzinho, tá bom?
Ó, do entretanto aqui, vocês não veem minha mão, deixa eu ver. Eu do entretanto para frente, alguém pode ler para mim, para dar tempo? Entretanto, a empresa devedora foi até o seu escritório para contratar você para apresentar a defesa cabível, para que a falência não seja decretada. Após a apresentação da defesa realizada por você, no prazo legal, o juiz proatou sua decisão, proferindo a sentença, decretando a falência da empresa Empreendimentos Sucesso. Diante da decretação da falência proferida pelo juiz, qual fase teve início e qual fase do processo falimentar finalizou. Aqui não tem que fundamentar. Então, qual fase teve fim e qual fase começou, pessoal? Teve fim a fase processual e início a fase falimentar. Mas tem um nome dessa fase aí. Pré-falimentar, professor, e dá início à etapa falimentar. Perfeito, ó. Teve fim a fase pré-falimentar e deu início à fase falimentar, propriamente dita. Então, fase pré-falimentar finalizou, iniciando com a decretação da falência a fase falimentar. Beleza? Pessoal, é que assim, eu acho que eu errei aqui, eu cometi alguma falha, eu passei direto, né? Eu passei direto aqui, tá. É que, na verdade, eu errei as questões. Tem mais uma, a primeira mesmo, é que eu coloquei tudo como primeira, né? Foi uma falha técnica aqui, minha, tem que ser 1, 2, 3, né? A primeira mesmo, eu errei, mas não dá tempo hoje para a gente ver, eu errei assim, na sequência, né? As respostas estão certas, mas eu não dá tempo, 10h39, sei que vocês estão cansados aí, quinta-feira, ansiosíssimos pelo feriado, e eu também não posso aí ultrapassar o horário que o pessoal questiona, e com razão, horário é horário. Mas eu quero agradecer a participação de vocês, como sempre, é muito bacana aí a participação, a interação. Eu sei que, eu costumo dizer assim, ó, tá aí gravando, é a realidade, tá? É uma matéria bem pesadona mesmo, eu acho que é processo, é legislação e tudo mais, mas eu tenho que tentar explanar o máximo possível e irmos treinando. Então, na hora que vem, antes de fazer a avaliação continuada, nós vamos repassar esses 3 exercícios aí, vamos repassar esse ponto, vai ser fundamental para tirar qualquer dúvida, e aplicar atividades que vocês vão estar fazendo sozinhos, fundamentadamente. Eu quero explicar, achei que ia dar tempo, tá? Mas a hora voa, para a gente buscar conjuntamente com o Vadmecum, como eu chegaria no artigo dos 15 dias do agravo. É isso que eu queria provocar aqui com vocês, mas não deu tempo, mas na hora que vem a gente vai fazer no comecinho. Como eu busco essa resposta? Para fundamentar, tá bom? Aí, porque senão eu vou falar, professor, eu não fundamentei de forma completa porque eu não sabia como buscar essa resposta. Mas é fácil, nós vamos fazer conjuntamente aqui, isso faz parte lá do como manusear o Vadmecum, que vocês vão ter, eu acho que até amanhã, no máximo segunda, já vai chegar para vocês o convite da data do como manusear o Vadmecum, ver se vocês vão ter interesse, quem tiver vai fazer a inscrição e vai participar, vai ser num sábado, ou de manhã ou à tarde, vão ser 4 horas de curso, das 8 ao meio-dia ou da 1 às 5, num sábado, não vai poder ser no horário de aula, beleza? Pessoal, que Deus continue abençoando a todos aí, quero agradecer a atenção, tá? Sempre enriquecedor estarmos juntos aí, tá? Ótima noite, eu que agradeço aí. Um abraço. Boa noite, professor, obrigado. Abraço, ótima noite, Deus abençoe todos vocês. Valeu a participação de vocês aí, tá? Valeu mesmo. Falou, professor. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Valeu, obrigado, doutora Maria Rita, ótima noite, doutora Cíntia, pessoal que está... Valeu, obrigado, boa noite, querido, boa noite, doutor Rodrigo, valeu, ótima noite, doutora Paloma, eu que agradeço você. Ótimo feriado para vocês aí, aproveitem bastante, feriadão aí, semana que vem estamos juntos. Doutora Fernanda Bem, eu que agradeço, obrigado aí pela participação de todos. Doutor Jefferson, valeu, obrigado mesmo. Valeu, uma ótima noite, doutora Kathleen, doutora Isabel, pessoal todo aí, sem palavras, viu? Valeu mesmo. Obrigadão, doutora Tabata, doutora Viviane, valeu, ótima noite, tchau, tchau. Eu que agradeço, obrigado mesmo.
Isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado, doutora Vanessa. Boa noite, doutor Pedro. Fica com Deus aí. Valeu. Valeu, doutor Daniel. Até mais. Tchau, tchau. Doutora Isabel, Deus abençoe. Obrigadão, viu? Tchau, tchau.